Muito bem, meus irmãos, com alegria eu cumprimento você com a paz do Senhor. Estamos iniciando o episódio de número 16 do podcast Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, em parceria com a rádio ADFM 88.7, a rádio da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Este podcast tem a direção geral do pastor José Wellington Costa Júnior, que é o primeiro vice-presidente da nossa convenção, vice-presidente da nossa igreja em São Paulo e presidente da Convenção Geral dos Ministros das Assembleias de Deus no Brasil. Eu quero mandar um abraço especial para toda a diretoria da nossa Confradesp. Vou citá-los aqui bem rápido, porque temos o costume de fazer isso para que os irmãos memorizem, conheçam quem são os diretores da nossa convenção. Presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Primeiro vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Segundo vice-presidente, pastor José Prado Veiga. Terceiro vice-presidente, pastor Paulo Roberto Freire da Costa. Os secretários, primeiro secretário, pastor Cisac da Silva Valadares. Segundo secretário, pastor José Felipe da Silva. Terceiro secretário, pastor Adeli Geraldo dos Santos. Os tesoureiros, pastor Emanuel Barbosa Martins. Segundo tesoureiro, pastor Irineu Lima Pereira. O secretário adjunto da nossa convenção, pastor Marco Antônio de Almeida. Também saúdo a diretoria da nossa igreja em São Paulo. Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Os nossos secretários, pastor José Pereira da Silva, pastor José Prado Veiga, pastor Paulo Rodrigues de Moraes. Os tesoureiros, pastor José Roberto de Freitas Pedro e pastor Jeremias Borges de Souza. Ajudando o nosso pastor na diretoria, o gestor André Rocha Tsuchiya e o secretário adjunto, o pastor Marco Antônio de Almeida. Uma alegria poder me dirigir a você, pastor presidente de campo, pastor presidente de convenção, pastor setorial da nossa igreja, que toda terça-feira acompanha o Confradesp em Revista. Eu fico muito feliz de acompanhar o retorno, o crescimento, a audiência do programa, pois ele está sendo acompanhado, assistido, conferido por pastores em todo o país e fora dele também. Sempre que termina uma edição, a gente recebe um WhatsApp, um SMS, uma mensagem pelo Instagram de pastores, de irmãos, obreiros que estão nos acompanhando de todo o território nacional e também do exterior. O programa de hoje é muito especial e tem muito conteúdo. Quero dizer que você que está acompanhando no começo, fique até o final, porque você vai ser muito edificado e vai conhecer detalhes da estrutura teológica, doutrinária da Assembleia de Deus, que talvez você não tenha conhecimento ainda. Eu converso nesta edição com o pastor Ezequias Soares da Silva. Pastor Ezequias é o presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Jundiaí, interior aqui de São Paulo. É também presidente da Comissão de Apologética da CGADB, do Conselho de Doutrina da Confradesp e presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil. É alguém, então, que conhece muito, sabe muito de Bíblia e tem muito a nos ensinar. Pastor Ezequias, a paz do Senhor, uma alegria tê-lo aqui na rádio ADFM 88.7, especialmente no podcast Confradesp em Revista. A paz do Senhor para todos, a alegria é minha de poder estar com os irmãos, o irmão Tiago Bertolino, agradeço pelo honroso convite, quero desde já parabenizar, também cumprimentar o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, é o nosso pastor, Jundiaí é Belém. Cumprimentar o presidente da convenção, pastor Wellington Costa Júnior, e para mim uma honra e uma alegria poder estar participando do podcast Confradesp em Revista. Obrigado pelo convite e aqui estou para servir. Pastor, a alegria é nossa. O pastor Wellington Júnior define os nomes que devem participar e quando colocou o nome do senhor para essa programação, fiquei muito feliz porque há um tempo já eu tinha esse desejo de poder sentar com o senhor para tirar algumas dúvidas que são inclusive minha e que pode ajudar aí os pastores, os obreiros que estão nos acompanhando. Pastor Ezequias é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo e mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, como eu já disse, atualmente ele é o presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil. Já escreveu uma dezena de livros aí, publicados e editados pela CPAD. Vou citar alguns aqui, como o Manual de Apologética Cristã, Visão Panorâmica do Antigo Testamento, Heresias e Modismos, Casamento, Divórcio e Sexo à Luz da Bíblia,
Analisando o Divórcio à Luz da Bíblia, Oséias, A Restauração dos Filhos de Deus e muitos outros, né, pastor? É uma série grande aí que o senhor tem de obras publicadas já pela CPAD e por outras editoras também, né? Eu não lembro agora quantos livros já publiquei. O que eu me lembro é que no aniversário, num dos meus aniversários, os jovens de Jundiaí fizeram uma lista com as capas dos livros que eu já publiquei. E naquela época eu contei 17. 17. Depois disso já escrevi, não sei, talvez uns 10, porque isso já faz um certo tempo. Então eu não lembro quantas revistas, quantos comentários escrevi e quantos livros eu preciso contar. Aí você pegar na estante. Às vezes eu conto, mas eu não marco, aí depois eu começo a escrever, aí esse número já fica desatualizado, né? Muito bem. Pastor Ezequias é casado com a irmã Ruth Castro da Silva, carinhosamente chamada por todos nós como irmã Rutinha, né, pastor? É isso mesmo. E o lá em Jundiaí também, ela é chamada de irmã Rutinha. Rutinha, né? Ela sempre muito carinhosa, muito gentil. É muito bom sempre poder estar perto da irmã Ruth. Um amor de pessoa, uma simpatia de pessoa. Quantos anos de casado, pastor? 45. E foi exatamente por ocasião do 11º Sined aqui. Congresso Nacional. Congresso Nacional de Escola Dominical. É dia 15 de março. Então, veja, os jovens daquela época começaram a se casar um atrás do outro. Dia 1º de março, um sábado, casou o meu primo. No sábado seguinte, casou José Aparecido, que hoje é pastor lá em Jundiaí, que era o dono da livraria. E do terceiro sábado, chegou a minha vez, também sou filho de Deus, né? Aí chegou a minha vez, dia 15 de março agora, Bodas de Rubi, 45 anos, e o irmão Ronaldo fez uma surpresa, comunicou isso para o pastor José Wellington, e ele fez a oração e o quarteto Gileade cantou parabéns. Né? Foi uma surpresa, mas uma surpresa agradável. Né? É verdade. Eu vou passar para vocês aí as imagens desse dia, quando o pastor José Wellington orou pelo pastor Ezequias, pela irmã Ruth, abençoando aí os 45 anos de matrimônio. Deste casamento, Deus lhe deu 2 filhos, né, pastor? 2, um casal. O pastor Felipe, que hoje é vice-presidente da igreja, coopera comigo no pastorado ali. E a minha filha, que agora está fazendo doutorado em Bíblia na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Contratada pela universidade, contrato de 4 anos. E o contrato dela lá justamente é a pesquisa sobre o período persa. É mais um estudo em Esdras e Neemias. Né? Então, o contrato dela termina no final de 2028. Tá? Então, ela está empolgada. Ela fez mestrado. Na verdade, a formação dela é economia. Ela se preparou para ser diplomata. E ela achou que economia seria o curso mais apropriado, melhor do que mesmo relações internacionais. Tá? Então, ela esteve em Brasília 9 meses preparando para ingressar no Instituto Rio Branco, mas Deus falou com ela que não era isso, não era essa a vontade de Deus, então ela desistiu. Muito bem, então ela fez economia na Universidade Mackenzie, depois fez o mestrado na PUC de São Paulo, e depois fez Ciências Sociais na USP, e depois fez mestrado em Teologia no Fuller, nos Estados Unidos. Ficou 2 anos ali. E depois ela foi para Israel e fez o mestrado em Bíblia na Universidade Hebraica de Jerusalém. E quando estava preparando a tese, aí veio o ataque do Hamas em 7 de outubro. Ela ficou ainda 4, 5 meses esperando como ficava a situação. Ela viu que a chance era remota, ela voltou. E aqui ela ficou sabendo, recebeu um link dessa universidade de Helsinki. E aí ela fez o projeto, fez a entrevista, foi aprovada, foi contratada, está lá, está cooperando e está muito, muito feliz. Agora o Felipe também é economista, fez economia no IBMEC, depois fez o mestrado em economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois foi para os Estados Unidos e fez artes plásticas, ficou 4 anos em Nova York. E voltou, e nós convidamos para me ajudar, sabe? E eu sempre tenho essa preocupação,
para que a igreja veja que ele está ali não por falta de opção, mas que é vocação, tem um chamado divino. Então, ele está cooperando comigo ali, tem um bom preparo bíblico, um bom ensinador. Na verdade, os dois têm boa didática, e têm um bom preparo bíblico. E eu fico feliz, eu agradeço a Deus todos os dias pela família que ele me deu, pela esposa, meus filhos e os netos. São 3 e agora está vindo o 4º neto. É verdade. O senhor, os filhos puxaram essa veia didática do pai, né? Gostam de estudar, gostam de se aprofundar aí nos estudos. Eu né? gosto muito de estudar, de ler, mas eu não sei se eu tenho boa didática. Eles têm, deles eu sei, tenho certeza. A Daniele e o Felipe, eles têm uma excelente didática, são ensinadores e isso está no sangue, entendeu? No DNA. Agora, sim, eles gostam de ler, gostam de estudar e são uma bênção. Está no DNA dos Soares, podemos dizer assim, né? O Felipe é casado com a Laís e é pai do Daniel, do Rafael, da Marina. E agora está chegando o Tobias. Tobias. Ele deve nascer esse mês agora. 4 netinhos, hein, pastor? Isso. Que bênção. O pastor Ezequias preside a Assembleia de Deus de Jundiaí, Assembleia de Deus Ministério do Belém Jundiaí, que é a primeira igreja Assembleia de Deus fundada no interior de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o Belém capital tem 97 anos, faz 100 anos agora em 2027, e a igreja de Jundiaí faz 100 anos em 2028, né? Porque nós conversamos isso na década de 80, de 90, com os irmãos que são daquela geração. Eles já partiram, já deram baixa aqui na terra, já estão com o Senhor Jesus. Então, e eles contavam detalhes da visita do missionário Daniel Berg. Na verdade, Daniel Berg, a primeira igreja foi em Santos. Isso. A segunda foi aqui no Belém, exatamente nessa aqui, na Radial Leste. Isso. Alcântara Machado. Alcântara Machado. Tá. E ele chegou em Jundiaí em 1928. Só que no relato, na história de Abraão de Almeida e também de Emílio Conde, não menciona a visita do missionário Daniel Berg em Jundiaí. Mas no seu diário, enviados por Deus, né? Isso. Então, e ali no final ele coloca a lista das igrejas que ele visitou, que ele fundou, e lá consta em Jundiaí, em 1928. E aí confere com as informações que nós recebemos dos irmãos daquela geração que nos contaram a história. Muito bem. É uma igreja antiga, né? A terceira, podemos dizer que é a terceira igreja mais antiga do estado de São Paulo. O primeiro batismo foi em 1930. Olha aí. Ele, próprio Daniel Berg, batizou no rio Guapeva, ali em Jundiaí, 4 novos convertidos, e um deles, com 14 anos de idade, que é o tio da Ruth. Olha. Irmão da minha sogra. Entendeu? Ele foi batizado por Daniel Berg. Foi batizado por Daniel Berg. Ele que me contou muita coisa, só que muita coisa ele não lembrava também. Sim. Tá? Por exemplo, o nome das pessoas que foram batizadas junto com ele, isso ele não lembrava. Entendeu? Mas ele contava muitas coisas da experiência que ele teve com a visita do irmão Daniel Berg, e depois Samuel Niste visitava sempre. Na verdade, ele, a primeira pessoa batizada em Jundiaí, não morava em Jundiaí, morava em Pirapora do Bom Jesus. Olha só. Tá? Então, ele foi visitar um irmão que está no Brasil, chamado Gabriel, que tinha uma oficina que consertava instrumentos musicais. Então, ele foi lá levar um instrumento para o concerto. E lá ele se encontrou com Daniel Berg. E ele dizia: Jesus salva, cura, batida no Espírito Santo e breve voltará. E ele não era crente, não era evangélico. Ele falou: eu quero essa religião também. Aí o irmão Daniel Berg orou por ele. Ele voltou para casa em Cabriúva, que ele morava em Cabriúva. E ele falou para a família, reuniu a família e disse: olha, agora eu tenho uma religião onde Jesus salva, cura e batida do Espírito Santo. Aí falaram: eu quero também. E a minha sogra sofria de paralisia infantil. Ela se arrastava, Olha. ela não andava. E ali aquele irmão, na sua simplicidade, orou e Jesus curou. Olha que bênção. Entendeu? E ali nasceu a igreja. Então, Jundiaí, a igreja veio de alguns irmãos da região de Pirapora, de Cabriúva, que se transferiram para Jundiaí. E aí
E uma vez por mês vinha do Belém alguém para dar ceia para os irmãos ali. Que bênção. Pastor, e estudando a sua biografia, o ministério do senhor foi todo desenvolvido em Jundiaí, né? Porque eu nasci, na verdade, no Ministério de Abreu Lima. Paulista, o senhor é natural de Paulista, eu estado de Pernambuco. Eu sou paulistense. Paulistense. Quem nasce no estado de São Paulo é paulista, quem nasce na capital é paulistano, e quem nasce em Paulista é paulistense, em Pernambuco. Paulista fica ali entre Recife e Abreu Lima, não é isso, pastor? Na época, Abreu Lima era um distrito de Paulista. Né? Depois que houve esse desmembramento, eu já estava em São Paulo. Uhum. Quando eu nasci, o pastor de Abreu Lima era o pastor José Rosa, pai do Gideão Rosa, que foi deputado, acho que federal pelo estado de Pernambuco. Primeiro foi vereador e depois deputado, o Gideão Rosa. E do cantor Eliezer Rosa também, né? Eliezer Rosa é irmão de Gideão Rosa. Então, o pai desses irmãos foi o primeiro pastor dos meus pais. Meus pais se converteram em 49. Eu nasci em 55. Tá? Então, dele eu não me lembro. Eu me lembro que papai e mamãe falavam sempre do pastor José Rosa. Conhecia só de nome. Agora, o pastor que veio substituir o pastor José Rosa no seu falecimento foi o pastor Amaro de Sena. Então, Amaro de Sena, Amaro Alexandrino de Sena, esse eu conheci. Por quê? Porque ele ia sempre em casa, porque meu pai era marceneiro. Tinha uma marcenaria em casa. E todos os bancos ali da Abreu Lima, Paratibe, Miroeira, Monjope, Vila Torres Galvão, meu pai que fez tudo aquilo. Então ele ia em casa, ele levava o cartão, o vale, para meu pai comprar madeira, verniz, tinta, essas coisas na loja, e a igreja pagava a mão de obra. Então, material a igreja fornecia. Então, ele estava sempre em casa. E meu pai era guardador de oferta. Olha Eu só. me lembro que toda segunda-feira de manhã, minha mãe levava a oferta de Paratibe para a sede que era em Abreu Lima. Disso eu me lembro como se fosse hoje. Aí, depois que o pastor Amaro de Sena faleceu no acidente automobilístico, aí veio o pastor Isaac Martins Rodrigues. Isso eu conheci muito também. Meu pai cooperou com ele. Meu pai faleceu em 76. Era o pastor Isaac quando ele faleceu. Então eu fui criado na igreja, na escola dominical, só que eu deixei a igreja na adolescência, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. Então, aos poucos, fui deixando de ir à igreja. E quando voltei, já fui aqui em Jundiaí, tá? em 77. A família toda veio para São Paulo, pastor? Não, eu já tinha uma parte da minha família em São Paulo. Tio, irmãos da minha mãe. Então, cheguei em São Paulo com 19 anos de idade, fui morar em Jundiaí, só que não estava na igreja. Tá? Então, quando meu pai faleceu, em 76... Ele chegou a ser pastor, o pai do senhor? Não, ele não chegou a ser batizado no Espírito Santo. Ah. Ele era professor da escola dominical, cantou no coral e era guardador de coleta de Jundiaí. Entendeu? Então, eu lembro que terminava o culto, os diáconos somavam ali as ofertas e dízimos, meu pai levava para casa e no outro dia de manhã minha mãe levava até Abreu Lima sede. Quando não podia ir, mandava um recado e alguém vinha, eu lembro, vinha com um jipe, dirigindo, vinha pegar a oferta em casa. Funcionava assim naquela época. Estou falando da década de 60. Eu cheguei em Jundiaí em 75, estava com 19 anos. Então foi no ano seguinte que eu aceitei a Jesus em Jundiaí e já era o pastor Eliseu Herói de Souza. E foi em Jundiaí que fui batizado. Que bênção. Então, a história da igreja em Pernambuco, o senhor conhece como a palma da mão, né? Sim, porque especialmente Abreu Lima. Eu lembro da construção de Paratibe. Hoje chama Paratibe 1. Na época não tinha tantos tempos como tem hoje. Tá? Eu lembro que eu caí de um andaime ali na construção. Olha. Quando eu era pequeno, os irmãos foram lá e fizeram aquela oração. Entendeu? Não deixa morrer não, Jesus. Disso eu me lembro. Porque minha mãe fazia aquele panelão de munguzá que eles chamam canjica aqui em São Paulo, né? Aqui é canjica. Munguzá. Então, minha mãe fazia e levava para... Na época, era permitido o trabalho em regime de mutirão. Sim. Então, minha mãe levava refeição para esses irmãos. Que legal, pastor. Então, o senhor está com 69 anos, exatamente 50 anos em São Paulo. Isso, eu cheguei no final de fevereiro de 75 em São Paulo. Eu sou mais jundiaiense do que mesmo paulistense. É verdade. Em Jundiaí, recebi título de cidadão jundiaiense. Foi em Jundiaí que eu
voltei para Jesus, fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito Santo, conheci a minha esposa. Minha esposa nasceu em Jundiaí. Na verdade, nasceu em Itu, porque foi a maternidade, mas a família morava em Jundiaí. A família da irmã Ruth, então, é pioneira da Assembleia de Deus de Jundiaí, Sim, né? sim. A minha sogra contava sempre que ela aprendeu o hino 340, um dos tais, com o próprio Emílio Conde, porque muita gente não sabia ler nem escrever, e nem ela também sabia. Ela aprendeu, foi alfabetizada na década de 70 pelo Mobral. Tá? Então ela disse que ele cantava o refrão do hino, um dos tais, até a igreja memorizar. Quando memorava aquela estrofe, ele passava para a estrofe seguinte. Foi assim que ela decorou e aprendeu o hino 340. Eis que surge um povo forte e revestido de poder. Que bênção, pastor. Que história Então bonita. ela lembra do Samuel Nisto. Cada vez que o missionário Eudrico Beck ia em Jundiaí, ela dizia que a maneira dele falar lembrava os suecos que ela conheceu na década de 30, na década de 40. Tiveram o privilégio aí de conviver com os fundadores da Assembleia de Deus. Muito, muito bom saber disso, muito gostoso. E, sem dúvida, é um privilégio para a família aí, Castro, né? Que é a família da irmã Ruth. Nós escrevemos um livro sobre dos 80 anos da fundação da Assembleia de Deus de Jundiaí. Alguns irmãos fizeram pesquisa, conversado com os sobreviventes daquela geração. E agora estamos nos programando para o centenário. Daqui a 3 anos, né? 4 anos. 3 anos, exatamente. 3 anos, 2028, né? 2028, Que bênção, pastor. Que legal, hein? E pastor Ezequias foi batizado em 1977. Isso, em setembro. Consagrado a diácono em 20 de novembro de 1980. Eu tenho uma foto com a imposição de mão do pastor José Wellington, que estava lá, que era aniversário da igreja. Mês de novembro, aniversário da igreja. O pastor José Wellington esteve lá e os diáconos foram separados naquele dia, os presbíteros. Lá eu tenho a foto dele com irmãos sobre os diáconos. Que bênção, né, pastor? Olha, o pastor consagrou o senhor jovem e hoje deu posse para o senhor como presidente, né? Está na primeira página do Mensageiro da Paz, de maio de 86, que foi o ano que eu assumi pastorado da igreja, em março, e a matéria saiu do Mensageiro da Paz em maio daquele mesmo ano. Depois de um ano que o senhor assumiu o Jundiaí, eu nasci. Você nasceu em 97? 87? É. Não, eu assumi em 97. 97. Eu fui ordenado em 87 aqui. Ordenado a diácono. Não, fui ordenado a evangelista. Evangelista. Tá. Mas a diácono... Veja só, eu me casei em 1980. Diácono. Não, eu estou falando do casamento. Certo. Março de 1980. Em novembro desse mesmo ano, eu fui ao diaconato. Aí, em novembro do ano seguinte, 81, dia 23. Eu fui ao presbitério. Lá em Jundiaí. Em Jundiaí, tá? Aí, 10 anos depois, eu fui ordenado aqui no Belém, que aí já era 87. Na verdade, foi 6 anos depois, né? 81 presbítero, isso. 87 diácono. Isso. Que bênção. Aliás... Não. Evangelista. 81 presbítero, 87 evangelista. E aí ministro, então, há 37 anos. Muito bem. Pastor, o senhor preside uma das igrejas mais antigas do estado de São Paulo, Assembleia de Deus de Jundiaí. O pastor Eliseu Queiroz de Souza foi o presidente desta igreja por 39 anos. Ele faleceu em 2012 com 101 anos, né? Quase completando 102, né? E o senhor foi formado ministerialmente por ele e teve o privilégio de o suceder na presidência da igreja também. Dia 23 de março de 1996, o senhor foi empossado presidente do campo de Jundiaí. Que marcas o senhor tem no seu ministério que o senhor reconhece que foi algo deixado, colocado por Eliseu Queiroz de Souza? Ainda ontem, no culto de ensino, eu contei uma experiência que eu estava falando sobre a reverência na casa de Deus. Eu li aquela passagem de Levítico, capítulo 10, da morte de Nadab e Abiú, que é apresentado fogo estranho. Estava contando que às vezes a gente encontra na Bíblia delitos que parecem tão simples e dá a impressão que o castigo divino foi desproporcional. Aí contei de Moisés, que não entrou na terra prometida porque feriu a rocha, e 2 vezes. Aí falei também da morte de Uzá, que a arca, na hora que estava sendo transferida,
o carro tombou, ele pôs a mão para proteger quem morreu, fulminados ali. Então, são coisas, a morte de Ananias. Então, dá a impressão que a punição foi severa demais. Então, eu estava contando que não é isso. O que a Bíblia nos ensina, o que o Espírito Santo quer nos ensinar, não é que cada vez que a pessoa comete um delito, ela vai sofrer essa punição, vai sofrer esse castigo. Para mostrar que com as coisas de Deus não se brinca. É essa a mensagem. Tratar as coisas de Deus com respeito. Então, eu dei um exemplo do pastor da igreja, do dirigente da congregação. Quando ele te orienta a fazer uma coisa, faça do jeito que ele orientou. Não tente mudar. Às vezes você não entende, mas quem mandou você realizar esse trabalho é alguém que tem autoridade espiritual sobre a tua vida. E é ele que vai te abençoar. Então, eu contei uma experiência com o pastor Eliseu. Ele falou isso aqui, você faz isso assim, assim, assim. Aí eu pensei, falei, mas está errado isso aí. Não funciona assim, mas será que ele é isso mesmo? Aí depois eu perguntei, pastor, como que é? Ele repetiu exatamente. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele olhou para mim e falou, porque eu quero. Eu falei, tá bom, pastor, desculpa. Aí eu contei isso ontem, falei, eu poderia muito bem dormir sem essa, né? Mas foi uma lição. Ele era um homem metódico, um homem cuidadoso. Aprendi muito com ele, um homem que amava estar com o povo, de estar nas congregações, visitando os crentes, recebia as pessoas em casa. Então, eu lembro que eu estava indo com o Serginho, o pastor Sérgio, participar de um trabalho lá em Campinas, em Vila Nova, era ainda o pastor Oswaldo Secom, que era o pastor ali. E naquele dia, era um domingo de manhã, eu estava tão ruim, uma dor de cabeça, era enxaqueca. Eu passei lá na casa do pastor Eliseu para apanhar o Serginho, o pastor Sérgio, para ir junto. E eu falei, pastor, não estou bem. Não, entra aqui. Aí eu tenho aqui um remédio bom para você. Ele pegou uns galhos de carqueja, fez um chá, toma aí, eu tomei e resolveu, realmente. Foi bom. Então ele tinha, aliás, isso aqui é a minha horta. Entendeu? Ele tinha plantação de hortelã, de carqueja, entendeu? Então, essa maneira, isso me influenciou muito. Eu aprendi muito com ele. Outra coisa também, gostava de ler. Muita gente não sabe, ele falava inglês. É mesmo? E ele tinha um respeito muito grande pelo pastor Bernardo Johnson, porque ele pediu para ele, um dia que o senhor visitar os Estados Unidos, não se esqueça de trazer para mim um Novo Testamento em inglês, mas que tenha a fita cassete. Na época da cassete, não tinha nem DVD na época. Uhum. Tá? Ele achava que o missionário Bernardo Johnson não tinha dado importância para isso. E algum tempo depois, o pastor Bernardo Johnson chegou em Campinas, telefonou para ele e disse, eu trouxe o seu pedido. Tá? O pastor morreu lembrando disso. A gratidão. Uma coisa tão simples. Né? O Novo Testamento em inglês com a fita cassete. Tá certo? Então, era um homem de Deus que influenciava as pessoas. Tá? Sabia perdoar as pessoas. Sabia tratar os assuntos, aprendi muita coisa, ser confidencial naquilo que ouve, naquilo que fala, entendeu? Agora, ele estava na geração dele. Tá? Então, tem coisas que, por exemplo, quando eu assumi, a escola dominical era uma classe única, entendeu? Quando eu assumi, falei, eu gostaria de seguir o padrão das Assembleias de Deus, com as classes, e eu vou conversar com ele. Aí eu falei, pastor... O senhor assumiu com ele vivo ainda, né? Com ele vivo. Aliás, ele ficou muitos anos ainda. Eu assumi em 96. Sim, ele morreu em 2012, né? 2012. Fica muito tempo junto. Quase 20 anos o senhor presidiu com ele do lado, né? Isso, Eu sempre ouvia. Então, eu falei, pastor, o que o senhor tem a dizer? Eu estou pensando em separar as classes da escola dominical, que é padrão em todas as Assembleias de Deus no Brasil. As classes têm até nome. Classe Rosa de Saron, classe Monte Sinai, e assim... Não, isso aqui pode fazer. Eu só não fiz isso antes porque eu não queria descontentar o pastor Cícero Canu de Lima. Olha. Porque ele gostava de uma classe única. E eu tinha deixado ele triste porque aqui eu implantei a ceia do Senhor com cálice individual. E o pastor não gostou. Então eu não queria entristecer mais o pastor Cícero. Por isso que eu respeitei, mas não tenho nada contra, não. Pode fazer. Tá certo?
Então, foi assim que nós fomos mudando alguma coisa, mas sempre sob a orientação dele. Pastor, eu acho muito bonito o respeito com que o campo... Para muita gente é comum? É comum. Mas nós conhecemos centenas de campos de igrejas. E nem todo mundo dá aquela deferência igual. Mas eu acho muito bonito o respeito, a reverência, a consideração que o campo de Jundiaí tem com a figura do pastor José Wellington e do pastor José Wellington Costa Júnior. Esse testemunho que o senhor está dando do pastor Eliseu, isso mostra que isso é algo antigo. Sim. Ele já tinha esse respeito com o pastor Cícero Canuto de Lima. Sim. Porque o senhor disse aí que ele estava triste porque ele aplicou o cálice individual lá em Jundiaí. Sim. E aqui no Belém... Ainda aliás, era um caso único. Então, esse fato, o senhor hoje realiza anualmente uma escola bíblica em Jundiaí. Sim. Toda a abertura da escola bíblica é o pastor José Wellington. Encerramento. Todo também. Encerramento é o pastor Wellington Júnior. O senhor realiza em Jundiaí a conferência missionária. Mesma forma, certo. Abertura o presidente, fechamento o vice-presidente. Isso também o senhor traz do pastor Eliseu? Sim, o pastor Eliseu, de vez em quando alguém vinha falar contra o Belém para ele. Viu, pastor, o pastor José Wellington é isso. Não, o pastor José Wellington não precisa disso. Era essa faixa dele. Conheço ele, não é homem disso. Ele não precisa disso. Tá? E não somente isso, os fatos confirmam isso, tá certo? Quer dizer, que você ouve dos murmuradores, dos queixosos, e você vê o que acontece no dia a dia, não bate, entendeu? Então, isso também aprendi com o pastor Eliseu, respeitar. Ele não admitia. O Belém é a nossa casa. Pode ver que hoje você telefona de Jundiaí, está escrito Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jundiaí, Ministério do Belém. É verdade. Ministério do Belém. Agora, é claro que cada campo tem as suas peculiaridades, mas isso são periféricos. Sim. Mas a essência também é a mesma. É Belém, né? É tudo só. Pastor, o senhor já mesmo citou, o pastor Eliseu era de uma outra geração. Ele foi um pastor centenário, né? Morreu com 101 anos. O que tínhamos no ministério do pastor Eliseu, um pastor formado, discipulado, consagrado pelos pioneiros, que falta nos pastores de hoje, na geração de hoje? Algum fator que o senhor veja assim, não, tinha na geração do pastor Eliseu e hoje eu sinto falta na minha geração? A dedicação na evangelização, sabe? Não são todos que têm. Eu sei que tem muitas igrejas preocupadas com a evangelização, com o discipulado, com o acolhimento. Com o ensino, ele participava de escola bíblica, tinha sempre aqui no Belém, ele ensinava aqui, ele tinha a oportunidade de ensinar. Outra que ele ia também no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, ele não perdia essa escola. Em Corumbá, entendeu? Ele participava dessa escola bíblica e ele levava alguns obreiros com ele. Então, a dedicação no ensino, a obra missionária, ele fazia por meio do Belém. Então, a oferta do dia da Santa Ceia do Senhor era caminhada, que era o pastor Manuel Bezerra. Sim, que dava, secretário de missões. Eu vim para o Belém. Aí, quando ele resolveu, porque a missão foi ele que criou em Jundiaí, então ele conversou, que já era o pastor José Wellington. O pastor José, não, pastor, não tem problema nenhum. Agora, como são gerações diferentes, então, eu vejo que tem muitos homens de Deus, pastores dedicados, envolvidos. Agora, o que me chama a atenção é que alguns querem romper com a tradição que nossos pais nos legaram, entendeu? O pastor Eliseu, ele mantinha esse legado dos pioneiros, dos antigos. E isso eu vejo com preocupação, porque as transformações sociais são rápidas. A igreja precisa se atualizar para ganhar os pecadores para Jesus, mas uma coisa são os princípios e outra coisa são a nossa maneira de ser, o nosso ethos, isso que é importante. Então, eu acho que devemos respeitar as nossas origens, as nossas tradições. Agora, sim, isso não significa que a gente tem que ficar travado. Sim. Então, a gente tem, o pastor José Satírio falou uma vez, um dia aí, da pessoa que estava todo dia no rio pescando embaixo de uma árvore, e um dia o curso do rio foi alterado, e aquele cidadão teve que levar o seu banquinho
para onde estava o rio, senão ele não ia ter o peixe. Então, eu gostei muito dessa ilustração do pastor José Satílio. Então, isso devemos fazer, mas não abrir mão. Temos pontos da nossa tradição que são inegociáveis, que isso não atrapalha o avanço da obra, que não atrapalha a evangelização. Então, isso precisamos ter muito cuidado. E o pastor Eliseu Queiroz de Souza era muito cuidadoso quanto a isso. Respeitar seus companheiros, os vizinhos. Estava sempre em contato com o pastor Raimundo em Indaiatuba, pastor Marinésio em Campinas, pastor Vicente Guedes, que era de Presidente Prudente. Então, eram esses homens que eles convidavam para os nossos eventos, né? Então, nós temos esse cuidado. Nós honramos o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, é o pastor de Jundiaí. Pastor Wellington Costa Júnior, presidente da nossa convenção, é o nosso pastor. Então, para nós, é uma honra, quando nós fazemos a abertura, ter alguém do Belém ali, ou o pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior. E no encerramento, geralmente, separação de diáconos e presbíteros, nós fazemos com a bênção do pastor Felipe. O casamento dele foi o pastor José Wellington, que foi lá e realizou a cerimônia do casamento do Felipe. Parabéns, pastor. Parabéns por esse comportamento, uma herança do pastor Eliseu aí que o senhor mantém. É muito bonito de ver, eu já fui várias vezes em Jundiaí com o pastor José Wellington, com o pastor Wellington Júnior, e é muito gostoso, é muito bonito de ver a forma com que o senhor trata os dois, os nossos pastores. Pastor, quando o senhor assumiu o campo de Jundiaí, o senhor tinha 41 anos de idade. Já tem 29 anos que o senhor é o presidente dessa igreja, né? Às vezes o pessoal vê muito o senhor como comentarista, como escritor, talvez nem sabe que o senhor é o presidente da igreja de Jundiaí, mas já tem 29 anos que o senhor está nessa missão. O senhor estava preparado para ser o presidente da igreja? Porque o senhor foi vice-presidente por muitos anos. Aí eu vou completar essa pergunta. O senhor tinha o desejo de ser o pastor-presidente? Eu não pensava nisso, sinceramente. Eu fui escolhido como secretário, primeiro secretário, em 81. Muito bem. E quando o pastor Noristido Falcão, que era o vice-presidente de Jundiaí, se transferiu para a cidade de Barretos, Pereira Barretos, eu acho, o pastor José Wellington, o pastor Eliseu, convidou o pastor José Wellington para que ele assumisse a vice-presidência, porque houve uma certa instabilidade e o pastor Eliseu ficou preocupado. Ele falou, se eu tenho o pastor José Wellington aqui, aí todo mundo respeita. Não, ele é o presidente da Confradesp. Aí depois o pastor José Wellington sugeriu para o pastor, está no livro, na biografia do pastor José Wellington, ele conta isso. Ele diz, olha, põe o Ezequias, põe ele como vice-presidente. Então, foi até indicação e apoio do pastor José Wellington. Tá? Então, eu assumi a vice-presidência em 88. Foi exatamente no ano em que, quando criamos a nossa escola teológica, porque era uma extensão do Belém. Então, era na época do pastor Severino Pedro. Começou com o pastor Anísio Batista Dantas. Sim. Tá? Então, quando abrimos lá a extensão, era o pastor Anísio. Então, quando o pastor Wellington, o pastor José Wellington, foi lá para passar a vice-presidência para mim, então, naquela mesma assembleia, foi feita uma assembleia para criar a nossa escola teológica. Então, porque ele falou, disse, olha, você já tem infraestrutura, tem professores, tem alunos suficientes, não há necessidade de vocês serem... A comunhão se mantém, o respeito continua. Então, aí criamos, neste ano, foi o ano que eu assumi como vice-presidente. Fiquei cooperando. 86. 86. Então o senhor ficou 10 anos como vice-presidente? Como vice-presidente. 88. 88. 88. Fiquei 6 anos como vice-presidente. Então, eu assumi em 96. 8 anos. 8 anos. O pastor Eliseu me chamou e disse, olha, segunda-feira é reunião no Belém. Vai conversar com o pastor José Wellington. Quando ele pode me receber? Que eu quero Ele já estava bem velhinho, né, pastor? Tá. Como que eu fiquei sabendo que o pastor tinha a intenção de passar a presidência para mim? Que eu trabalhava na secretaria junto com o pastor Sérgio. Tá? E um dia o Serginho chegou para mim e disse, o pastor, que ele chamava o pastor Eliseu de pastor, né? Pastor Serginho, filho do pastor Eliseu Queiroz, ele foi o presidente do campo de Louveira, que foi emancipado por Jundiaí, né?
partiu para a eternidade já há um tempo, mas era uma pessoa muito querida, uma figura muito especial para todos nós, né, pastor? Ele cooperou também aqui no jornal da Feira em Chamas, né? Sim. Ele participava das reuniões. Então, ele falou, o pastor falou que tem a intenção de colocar como substituto dele. Eu não levei muito a sério, porque o Sérgio brincava muito, aí trabalhava junto. Ele é meu cunhado, né? Sim. A Mara, a esposa dele, é irmã da Ruth, né? Sim. Então, e uma vez o pastor me chamou lá na casa dele. Falou, Ezequias, vem aqui. Eu disse, eu não tinha falado ainda, mas estou falando agora, que o pastor fulano de tal citou o nome, que não está mais em Jundiaí. Estava orando em voz alta. Ele dizia, Senhor, abençoa o pastor Ezequias, que vai substituir o pastor Eliseu. Ele estava orando em voz alta. E os irmãos ouviram isso. Então, antes que o irmão saiba por boca de outras pessoas, eu estou comunicando que eu tenho essa intenção de quando jubilar, não sei quando, passar para o irmão. Tá bom. Aí fizemos ali uma oração. Aí o que acontece? Em 94, eu me inscrevi para o concurso de capelão da Marinha. Eu não pretendia fazer isso, mas o diretor da STEADEB, lá em Salvador, me telefonou, falou, irmão, faça, porque as autoridades militares acreditam que entre os evangélicos não há ninguém habilitado, capacitado para ocupar esse cargo. Ainda que o irmão não queira, mas participe do concurso. Tá bom. Aí eu me inscrevi, participei. Era só uma vaga. Tinha 7 vagas para padres e uma para evangélico. E eu fui aprovado. Tá? Então, o que acontece? Aí veio a lista de documentos, tenho que pegar uma carta de recomendação do prefeito, uma carta de recomendação do comandante lá do quartel lá do Exército, uma série de coisas. Providenciei tudo. Coloquei numa pasta. Então, e um dia antes de eu ir para o Rio de Janeiro, para me apresentar, aí eu liguei para o pastor Wagner, Tadeu Gabi, que está em Curitiba. Ele era capelão do Exército e estava em Brasília na época. Olha só. Porque eu achava que o capelão, porque nós tínhamos trabalho no quartel, cada vez que vinha um novo grupo de recruta, teria lá um culto, e os irmãos iam lá, e o comandante dava apoio para o trabalho que a gente fazia ali no quartel. E muitos deles se converteram e hoje são obreiros em Jundiaí. Um deles é missionário, o Sidney, que é missionário hoje na Holanda, é fruto desse trabalho ali no quartel. E eu achava que o capelão era isso. Aí o pastor Wagner falou, não é assim. Você vai ficar 9 meses no Rio de Janeiro, você vai sair como segundo tenente. Olha, isso aqui é um campo missionário. Eu vou resumir. O Estado paga para você fazer a obra de Deus. Tem muito trabalho para fazer. Tem famílias estouradas, arrebentadas. O seu trabalho de aconselhamento espiritual para os familiares dos oficiais, cerimônia de casamento, formatura. Atividade você tem, mas só que tem uma coisa. Esqueça a igreja. Sua igreja vai ser no quartel. Eu agradeci. Falou, não era isso que eu pensava. Quando eu coloquei o telefone no gancho, aí o irmão chegou, bateu a porta e disse, pastor Eliseu está chamando o irmão na sala dele. O gabinete dele. O senhor estava na igreja, a hora que o senhor ligou para o pastor Gabi. Isso, eu estava na minha sala, porque tem a sala do vice-presidente. Aí eu fui lá, o pastor disse, olha, eu preparei você para me substituir. E não para ser um militar. Eu já falei, ele chamava o pastor José Wellington de Zé Wellington, porque ele tem amizade, ele tem a idade de ser pai. Sim, pastor José Wellington. é verdade. E ele já sabe, já falei para ele que você vai me substituir. Não sei se isso vai ser amanhã, se daqui a 1 ano, se daqui a 5 anos, eu não sei. Então, parte de dar aula e cuida, eu não vou querer ninguém de fora aqui em Jundiaí. A sua vantagem é que você conhece os dirigentes, conhece os obreiros, conhece os crentes, conhece a igreja. Então, é você que vai assumir. Então, na época, eu dava aula no Vale da Bênção, dava aula de grego, ali na Castelo Branco ali, e dava aula de hebraico na Este, que é perto da estação Santa Cruz do metrô aqui, que era o missionário Shalom, né, que era o diretor, depois pastor Brunelli, Walter Brunelli, que assumiu lá, mas antes era o pastor Reginaldo Hoover, o missionário, ele que dirigia a escola. Então, aí eu cancelei, não deixei de dar aula de grego lá no Vale da Bênção, na Missão Antioquia.
deixei de dar aula de hebraico aqui na Este e me dediquei só na... Isso era novembro de 94. É quando foi em março de 96. O pastor me chamou e disse, olha, fala com o pastor Zé Wellington, que eu quero falar com ele. Tá bom. O pastor Zé Wellington agendou logo na terça-feira. O pastor Zé Wellington, o pastor Eliseu veio com todos os pastores evangelistas do campo. Juntou menos eu. Eu não estava, porque o assunto era meu respeito. Então ele falou, olha, eu pretendo agora, nós temos a Santa Ceia do Senhor, fazer essa transferência, essa posse. Aí o pastor Israel perguntou, um por um, e você, o que você acha? E você? O Eliseu, da EMAD, era um deles que estava ali. Pastor Eliseu Martins. Eliseu Martins, e você. Aí ele ouviu, aí todos eles aprovaram, e falou, olha, não vamos fazer isso na ceia, porque não é um ambiente propício para isso. Então vamos deixar para a última segunda-feira do mês de março. Certo? Era 1996. Então ele foi. O irmão Jacobeck esteve lá, o pastor Raimundo Indaiatuba também esteve lá na posse. Então assumi em março de 96. 23 de março de 96. Muito bem, você está na rádio ADFM 88.7, a rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E este é o podcast Confradesp em Revista, que vai ao ar toda terça, 9 da manhã, trazendo para você a biografia, a história de vida, os testemunhos dos nossos pastores, pastores presidentes, pastores setoriais, presidentes de convenções. Então, se você quer conhecer a história dos pastores do Ministério do Belém, ouça toda terça, 9 às 10, na DFM 88.7, o Confradesp em Revista. E olha, o de hoje está espetacular. Eu acho que você também está gostando, porque nós conhecemos o pastor Ezequias como um doutor da Bíblia, né? Mas a biografia ministerial dele também é muito bonita e muito rica. Eu já estou aqui regozijando de satisfação. Espero que você que está nos ouvindo aí também do carro, do trabalho, de casa, também esteja feliz. Pastor, e qual foi o maior desafio para o senhor como pastor presidente? Então, veja, primeiro, porque eu queria muito ser um capelão da Marinha, sabe? Foi muito... Estava no coração. Foi muito difícil, sabe? E eu me lembro que uma irmã ligou em casa, falou, pastor, eu preciso do telefone da Marinha, irmão, tem? Eu tenho, espera um pouquinho só. Aí eu peguei o envelope que estava com todos os documentos e disse, olha, o quartel da Marinha fica na 9 de julho em São Paulo, anota aí, são 4 telefones. E ela anotou, aí eu fiquei pensando, mas por que essa irmã queria telefone da Marinha? Que coisa estranha, esquisita. E ligar logo para o senhor, né? Então, aí alguns dias depois eu vi a irmã na igreja. Aí eu falei, eu acho que ele estava se referindo à Marinha do Sérgio. Todo mundo chamava do Sérgio de Marinha. É verdade. Aí eu falei, irmão telefonou esse dia pedindo o telefone da Marinha, mas que Marinha? É, do Sérgio. Mas por que a irmã não falou? O irmão falou com tanta empolgação que eu não quis. Ela queria o telefone da irmã Mara, que era chamada de Marinha. O senhor deu da Marinha do Exército. Aí eu tive que mandar um telegrama, na época não era e-mail dessas coisas, um telegrama, anunciando a minha desistência, porque ele teria que colocar outro, o segundo colocado no meu lugar, mas o pastor Wagner falou que ele não colocaria não, porque era muita má vontade dele em colocar evangélico como capelão, entendeu? Então eles aproveitaram, mas não colocou nenhum evangélico. Eu esperava que aquele que ficou classificado em segundo lugar fosse para o Rio de Janeiro para fazer os testes e fazer o treinamento, né? Então, mas hoje eu vejo que Deus tinha um propósito com isso. É porque, pastor Tiago, Deus não dá o mapa completo da vida para ninguém. Ele dá um trecho. Você chega na divisa ali, agora, Senhor. Aí ele vai dizer, faça isso. Você vai, chegou ali, e agora? E isso é uma maneira de você estar sempre em sintonia com o Espírito Santo, né? Que me perguntaram como o irmão chegou onde chegou, eu não sei. Eu estava servindo, estava cooperando. E eu estava fazendo o que me pediam, sabe? O que mandavam, eu fazendo. Então, como? Eu não sei, isso é obra de Deus. Não era um projeto, sabe? Não tinha um programa para isso. Não tinha esse projeto de ser pastor, de ser presidente. Tinha um irmão que tinha uma livraria ali na frente do prédio antigo, que cada vez que ele me encontrava, o assunto não era outro. Quando o pastor se jubila? Sabe? Eu não gostava desse assunto. Entendeu? Eu nem gostava de tratar esse assunto. Eu queria
estar com o meu pastor mais tempo, aprender com ele. Eu me sentia protegido ao lado dele. Sim. Entendeu? Quando eu assumi, foi muito... Eu fiquei 3 dias em jejum absoluto, sabe? Sem comer, sem beber, sem dormir. Eu aprendi com o pastor João de Oliveira que quem está jejuando não pode dormir, porque dormindo a pessoa se alimenta. E ele estava explicando hoje um dia aí o jejum de Jesus, de 40 dias e 40 noites. Porque Jesus não dormiu também. Não é só que não comeu, ele não dormiu. Então, foi uma preocupação, sentia um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. E precisava da ajuda de Deus. 3 dias sem comer, sem beber e sem dormir. Logo que assumi o pastorado da igreja. Depois vieram os problemas. Quando o pastor Eliseu assumiu o Jundiaí, houve divisão também. Sim. Tá? O Madureira, hoje lá em Jundiaí, é fruto dessa divisão. Embora hoje a gente não tenha problema nenhum, a gente se dá bem. O pastor José Carles, que é o pastor do Madureira, estive lá na inauguração do templo. São coisas do passado. Mas houve muito tempo que não havia essa comunhão, certo? E um dia recebi um convite para participar de um congresso de jovens lá. Então, quando eu vi o convite, falei, eu vou. Aí mandei a secretaria telefonar, falar para ele que vai ser domingo à tarde, às 14 horas, eu vou estar ali. E eu fui. Quando eu cheguei, lá cheguei um pouquinho antes, o pastor estava esperando na porta da igreja. Entendeu? Então, ele me levou até o púlpito. Aí o dirigente, o líder de jovem, falou, nós convidamos muitas vezes o Vianello, o Jundiaí, para participar de nossos eventos de ciclo de oração, aniversário de tempo. Ninguém nunca veio, nunca deu resposta. E agora eu queria saber por quê. Entendeu? Tá bom. Aí quando chegou a minha vez, eu falei, irmão, respondendo a sua pergunta, eu também gostaria de saber por quê, por isso que eu estou aqui. Aí chamei o pastor, peguei na mão dele assim, lembrei, caiu o poder de Deus na igreja, sabe? Foi um Pentecoste. Entendeu? Que bênção. E aí foi reatada essa comunhão. E nossas festividades, vem sempre alguém de lá, quando ele não vem, manda representante, a gente vai ali. Então, nesse ano, foi o ano que nós batizamos mais de... Nunca tivemos um batismo acima de 500 candidatos. Sempre a média era de 300 e 350. Sempre foi essa média. Nesse ano, passamos de 500 candidatos. Né? Deus abençoou grandemente. Então, nós temos essa comunhão. Era coisas do passado. Tá? Eu não estou reprovando ninguém, criticando ninguém, quem sou eu. Mas era a geração. Eu, naquela época, procedia da mesma forma também. Então, o desafio que o senhor... Um dos maiores desafios que o senhor disse foi esse, talvez? Não, esse não foi o maior. O maior foi a emancipação de Várzea Paulista. Entendeu? Ali... A Várzea Paulista também foi emancipada por Jundiaí. Foi. Várzea, Louveira... E Itupeva. Itupeva. Só que tem uma diferença. Como o pastor José Wello falou, realmente, Várzea é uma moça que se casou sem a bênção dos pais. Ali eles forçaram a porta, ali houve rebelião. Sabe? E faz 15 dias que um irmão veio, está no interior, veio pedir perdão, e é a 3ª vez. Quer dizer, a consciência é tão... Tá? Nós estávamos na oração dos pastores, quarta-feira, hoje fez 15 dias, que ele veio novamente pedir perdão. Quando o pastor Alberto Rezende assumiu lá, levou todos os obreiros que fizeram parte daquela rebelião, levou lá em Jundiaí. Eles pediram para ele, irmão, que está perdoado, não tem problema. E Deus nos abençoou, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus, estamos bem, tá certo? Mas o pastor Alberto Rezende foi lá e levou os irmãos. Então, o pastor Rezende então, foi também um elo, o mesmo elo que o senhor foi entre a igreja de Jundiaí e o Madureira em Jundiaí, o pastor Rezende foi o elo de Várzea Paulista com Jundiaí. Quando assumiu, ele trouxe de volta e tirou o rastro de divisão que tinha. Ele participou de escola bíblica conosco, dando estudos. Eu participei de escola bíblica lá com ele. Então, não temos problema nenhum. Mas foi esse o desafio. Agora, Louveira e Itupeva foi diferente. Eu orei, consultei a tesouraria e falei, olha, as entradas que nós temos de Louveira e as entradas de Itupeva, se a gente der autonomia para eles, nós não vamos ter mais essa entrada. Tá? Para a gente se manter, faça um estudo, veja se isso é possível. Com relação à obra missionária, aí o que a gente pode fazer, que o missionário nosso que está no Peru,
ele assume, o que está na Espanha, ele assume. Então, não vai entrar essa entrada missionária, mas também não vamos ter despesa, porque eles vão assumir. Cada um fica com um. Exatamente, entendeu? Dividiu a carga, né? Isso, Deu autonomia, mas dividiu a carga para eles. A tesouraria fez o estudo e falou, pastor, não tem problema nenhum. Aí eu chamei os obreiros, os cooperadores de Louveira, e eles ficaram surpresos. Tá? E alguns deles nem queriam, gostavam tanto de Jundiaí, tá certo? Porque lá nunca teve... Itupeva era diferente. Itupeva já há muitos anos já tinha gente que queria emancipação, que já tinha esse espírito lá, entendeu? Então, o pastor Zé Honório, quando assumiu lá, ele que pôs a casa em ordem, entendeu? Então, e as críticas que havia sobre Jundiaí, um dia ele ficou tão irritado que ele passou na tesouraria, pegou todos os documentos contábeis e chamou todos os cooperadores lá em Itupeva, colocou numa mesa. Vocês dizem que as ofertas daqui vão para Jundiaí e não tem retorno? Então veja aqui. Pode examinar os documentos, entendeu? Aí acabou, entendeu? E um grupo veio aqui falar com o pastor José Wellington que Jundiaí vendeu o templo lá de Itupeva e que estamos com a construção muito lenta e todas as despesas, toda a receita de Itupeva é levada para Jundiaí, não tem retorno. E eu estava vendo aqui, sabe, nesse dia, não sei se foi coincidência ou providência, eu falei, pastor, é o seguinte, desde que compramos o terreno lá em Itupeva, que deixamos toda a receita lá, eles não levam nada para Jundiaí, tá? Para que eles administrem e construam o templo, sabe? Nós pagamos algumas prestações do terreno, porque a entrada lá não é suficiente para cobrir a prestação. A Jundiaí pagou essas parcelas. Nós vendemos o templo, sim, porque eles vieram, o dirigente da congregação, o irmão fulano, o irmão ciclano, estiveram em Jundiaí e apresentaram uma proposta de entregar o templo, vender o templo e receber em material de construção. Que o dono da loja de material de construção tinha interesse naquele tempo em fazer um depósito. Então, foi proposta deles, nós aceitamos, ele está ali. O pastor José Wellington chamou ele lá. Não admito que alguém fale de um ministério que deixa a oferta lá na congregação para construir. Entendeu? E você, rapaz, o pastor deu um sermão, cada um deu. Eu estou fora, viu, pastor? Eu estou fora, entendeu? Muito bom. Então, o que acontece? Aí, algum tempo depois, eu chamei, sabe, para dar emancipação. Quer dizer, foi uma coisa que eu orei a Deus, senti de Deus, tá? Louveira nunca teve problema, até os irmãos ficaram surpresos, entendeu? E o pastor Sérgio, que era vice-presidente de Jundiaí, falei, bom, o pastor Sérgio assume lá a presidência, ele continua como vice-presidente de Jundiaí e o pastor em Louveira. E o pastor José Honório, que fez lá um bom trabalho, entendeu? Então o pastor José Honório fica como pastor, está lá até hoje. Ele já era dirigente, no caso. Ele já era dirigente lá, entendeu? Então foi assim. Aí o pastor José Wellington perguntou, e agora, e o templo? Eu como fico, falei, não, pastor, eles construíram, foram dízimos dos irmãos, oferta dos irmãos. Deixa lá. Ele passa o patrimônio para ele, não tem problema, não precisa ressarcir nada, não. Entendeu? Pastor, hoje o campo de Jundiaí ele tem 54 congregações. Exatamente. Mas, se formos pôr no pacote, então, Várzea saiu de Jundiaí, Louveira saiu de Jundiaí e Vinhedo também, na época do pastor Eliseu, saiu de Jundiaí. Vinhedo e também Itupeva. Itupeva. Jarinu passamos para o Belém, Campo Lago, Jarinu, uma parte do Campo Limpo, era... Tudo Jundiaí. Então era um campo bem grande, né, pastor? Grande, Se fosse hoje era para ser um campo bem grande. E né? outra ainda, não foi da minha época, o pastor Eliseu contava, que o Nova Odessa era Jundiaí, ele passou para o pastor Marinésio, quando o pastor Marinésio assumiu Campinas. E depois foi para a Americana, né? E depois foi para a Americana, exatamente. Muito bom. Pastor, parabéns aí pelo testemunho, pelo ministério que a gente vê que é aprovado por Deus e muito mais. Agora vamos para uma outra parte. Vamos agora para o Ezequias da Bíblia, o Ezequias da apologética, que é o que a gente conhece bastante também. Em 1948, foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. E em 2021, o senhor assumiu a presidência do Conselho Deliberativo
dessa instituição que é tão importante que tem no mundo todo, né? Qual é o papel do senhor como presidente da Sociedade Bíblica do Brasil hoje, pastor? Presidir o Conselho Deliberativo, né? Convocar as reuniões e acompanhar os trabalhos, porque quem administra, quem cuida, põe a gráfica, a Sociedade Bíblica em funcionamento, é a equipe ligada à diretoria executiva. Certo. O reverendo Eni Zaibert, ele é o diretor executivo. Então, ele tem os gerentes, tem os secretários, que coordenam isso. Agora, o Conselho Deliberativo, nós chamamos de governança. O Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica seria o administrativo da CPAD? Exatamente. Então, por exemplo, eu represento... O pastor José Wellington. Isso. E o Erni, o irmão Ronaldo. Exatamente isso. Então, o Conselho Administrativo da CPAD seria o equivalente ao deliberativo da SBB. Exatamente. Só que o Conselho Deliberativo é eleito em Assembleia Geral, tem uma comissão que estuda os nomes e apresenta ali, entendeu? E é como também o Conselho Administrativo da Casa, entendeu? Sim. Então, eu seria o pastor José Wellington da SBB e o reverendo Eni seria o irmão Ronaldo da SBB. Seria mais ou menos isso. Pastor, e qual é o papel quem é o dono da Sociedade Bíblica hoje? As igrejas e o povo evangélico. Veja só, a Sociedade Bíblica do Brasil foi fundada, como o irmão frisou muito bem, no Rio de Janeiro, em 1948, pelas igrejas. Foi na primeira igreja batista, a reunião, a assembleia, que criou a Sociedade Bíblica do Brasil. O irmão Emílio Conde esteve presente representando a Assembleia de Deus. Tivemos ali batistas, metodistas, presbiterianos, participando da fundação, os adventistas do sétimo dia estavam presentes ali também, participando da criação da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, ela pertence às igrejas, trabalha com as igrejas e para as igrejas. Por isso que o Conselho Deliberativo é composto por pastores de várias denominações. O vice-presidente, quem é? O pastor Paulo Lutero, Brasil para Cristo. O segundo vice-presidente, o pastor Pascoal Piragini. Presbiteriana. Não, é Batista. Batista? Primeira igreja Batista. Sabe? Então, secretário, o Fernando Bortoleto, presbiteriano. Entendeu? E outro, o pastor Wagner de Curitiba, é membro do Conselho Deliberativo. Entendeu? Então, temos das diversas igrejas. Temos luteranos, temos episcopais, temos muitas. Pastor, mas o papel principal da SBB é a produção da Bíblia? É a distribuição da Bíblia? Qual é o papel principal dessa instituição? A Sociedade Bíblica do Brasil é uma instituição beneficente, sem fins lucrativos. Sabe? A Bíblia é a ferramenta para a realização desse trabalho social. Entendeu? Então, ela imprime uma Bíblia a cada 3 segundos. É um dos maiores centros de produção da Bíblia do mundo. Sabe? Cerca de 6 a 7 milhões de Bíblias por ano. E com a Bíblia que faz esse trabalho. O que mantém a Sociedade Bíblica do Brasil não é a venda de Bíblias, porque a produção de uma Bíblia fica caro. Se for colocar o preço, calcular o preço gasto para a impressão de uma Bíblia, ela fica cara. E o pensamento, o propósito da Sociedade Bíblica do Brasil é colocar a Bíblia numa linguagem que todos possam compreender, a um preço que todos possam adquirir. Entendeu? Então, você compra o Novo Testamento para a evangelização, você paga R$6 no Novo Testamento. Tem Bíblia de preço menor a menos de R$20. Mas é claro, tem Bíblia de luxo, Sim. Colorido, Bíblia de estudo, é diferente. Mas a palavra de Deus em si, ninguém pode dizer que não tem uma Bíblia porque eu não posso comprar. Ninguém. Então, nós trabalhamos em presídios. Esse dia eu estive lá num presídio feminino. Tivemos um culto lá, entendeu? E muitas detentas trabalham ali fazendo, não sei, isso aqui. O índice. Isso, esse índice aqui, ó. Isso é feito lá também, entendeu? É feito lá na casa de detenção. Sim, não toda, né? Porque a maior parte é feito na gráfica. Na gráfica. Mas uma forma de ocupar elas e fazer elas ter contato com a palavra. Elas recebem salários, entendeu? Então, quando elas saírem, elas vão receber, uma parte vai para a família, sabe?
o governo do Estado permitiu, autorizou, e elas estão ali trabalhando, ganhando o dinheirinho dela, entendeu? É uma atividade. Então, e há 2 vezes que eu visito o presídio feminino. Pela Sociedade Bíblica. Pela Sociedade Bíblica, sabe? Dependentes químicos trabalhando também. O reverendo Eni, acho que ele conhece muitos presídios, ele tem muita experiência nessa área. Então, é um trabalho social. Famílias fragilizadas nas periferias das cidades, estamos ali. Em Barueri tem lá um centro social. Então, o que mantém a Sociedade Bíblica do Brasil não é a venda de Bíblia, não, que não dá para cobrir despesa, não. Sabe? São as ofertas. O Jundiaí, por exemplo, desde a época do pastor Liseu, todo mês de dezembro, na Semana da Bíblia, levantamos uma segunda oferta no culto da ceia do Senhor, em todas as nossas congregações, e mandamos para a Sociedade Bíblica do Brasil essa oferta. E muitas igrejas fazem isso, não somente a Assembleia de Deus, outras igrejas fazem isso. E tem igrejas que fazem 2 vezes isso, porque faz por ocasião do aniversário, que é em junho agora, no dia 14 de junho, na IA Church, ali na Vila Leopoldina. Ali vamos ter, no dia 14, às 14 horas, o Congresso da Bíblia, e às 18 horas o culto de ação de graças pelos 77 anos da fundação da Sociedade Bíblica do Brasil. E nesse culto os pastores serão homenageados pelo Dia do Pastor. Então não perca essa oportunidade. Nós celebramos aqui os 75 anos aqui no Belém. Foi uma grande festa, com representantes até de outros países. Né? Então, 2 anos depois, 77 anos, agora vai ser na IA Church, na Vila Leopoldina. Pastor, a Sociedade Bíblica, ela é a detentora da patente da Bíblia, alguma coisa assim? Por quê? Eu pergunto para o senhor. Toda a Bíblia que a gente pega, aqui um exemplo, tem a editora que produziu, no caso aqui a CPAD, mas tem direitos reservados, Sociedade Bíblica do Brasil. Sim. Por quê? A SBB que ela detém a patente da Bíblia, alguma coisa assim? Sim, mas ela serve para todos os grupos que têm interesse. Muito bom. Alguns pagam um royalty, e dependendo do propósito. Sim. Tem outros nem pagam. Mas precisam de autorização, porque ela investe na revisão. Isso é um custo elevado, entendeu? Agora, sim, existe... Uma coisa, não temos concorrentes, tá? Porque qualquer quantidade de Bíblia que for produzido, temos público para isso e ainda não dá conta. Ele não dá conta, tá? Então, a gente não vê isso como concorrente. Agora, sim, que existe piratas, existe. Tá? Sim. Pessoas que pegam texto, mudam uma coisa ali, mudam outra coisa ali e tal, tá certo? E publica, tá certo? E aí a gente conhece pela qualidade da impressão. De longe eu vejo e já sei, entendeu? Então, mas isso para nós não é mais um problema ético dele, é com ele e Deus. Sabe? A nossa alegria é ver o maior número possível de Bíblia à disposição do público. Então, os direitos autorais, tradução brasileira, a Almeida atualizada. A Almeida atualizada, desde que foi lançada em 59, sempre foi publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. E o direito pertence a ela. Agora, quem quer uma Bíblia de afinidade, quem quer uma Bíblia de estudo, tá bom, pode usar, entre em contato com ele, assina o contrato, ver os termos desse contrato, é para a igreja, é para o povo. Então, ela é das igrejas, ela é dos crentes, você pode visitar, sabe? Ali recebemos visita quase que diariamente, até caravana, até de outros... O senhor dá um expediente lá no escritório? Não precisa, né? Não, porque... Eu, na qualidade de presidente do Conselho Deliberativo, nenhum membro do Conselho Deliberativo é remunerado. Sim. Todos nós somos voluntários. São remunerados que trabalham lá, tempo integral. É o mesmo sistema da CPAD, né? Exatamente, entendeu? Então, nós somos voluntários e cooperamos. Então, eu vou lá periodicamente, às vezes mais de uma vez por semana, às vezes fico 15 dias sem ir lá, tá certo? Então, não há necessidade. Então, quando tem alguns assuntos para tratar, eu vou lá, converso com o diretor executivo, e a gente discute planos, projetos. Aí, na reunião da diretoria, eu apresento o relatório daquele período, entendeu? E aí a diretoria aprova ou reprova, então, da sua sugestão. Então, funciona assim. Então, você é dono também da Sociedade Bíblica do Brasil. Qualquer crente, entendeu? Pode ir lá visitar,
pode dar ideia, pode dar sugestão. Ela é das igrejas e pertence às igrejas. Ela não é uma denominação. Lá nós não temos batismo, lá não temos celebração da Santa Ceia do Senhor, lá não temos ordenação de obreiros, não. Cada igreja tem as suas peculiaridades. O importante é crer na Trindade e na inspiração da Bíblia. São esses os dois requisitos básicos. Se não crer na Trindade e se não crer na autoridade da Bíblia, não tem como alguém fazer parte dessa governança, ou como a igreja ou a SBB imprimir Bíblia de estudo para esses grupos, entendeu? Então, a básica é essa. Então, muita gente pensa, vê a Sociedade Bíblica do Brasil como uma editora. Eu vejo os irmãos falando até no público, até elogiando, entendeu? Mas só que ela não é uma editora. Ela é uma missão, ela é vou repetir, uma associação beneficente, sem fins lucrativos, e usa a Bíblia como ferramenta para esta ação social, certo? Então, foi fundada com o lema, dando a Bíblia à pátria. Esse é o lema. Mesmo. Foi fundada para dar a Bíblia à pátria. E hoje, o princípio, quando foi fundada a primeira sociedade bíblica do mundo, em Londres, em 1804, o propósito foi esse, colocar a Bíblia numa linguagem que todos possam compreender, a um preço que todos possam adquirir. Então é isso. Aí você pergunta na igreja, irmãos, quantos de vocês aqui estão na igreja porque compraram uma Bíblia? Faça um teste para você ver. Eu nunca vi. As pessoas que vieram porque ganharam. É isso? Então, 2/3 das Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil são doadas. Não significa que ela faça essa doação direto, mas por meio de igreja, de instituições evangelísticas, de missões, entendeu? Mas 2/3 são doações. Então, as vendas não são suficientes para manter uma instituição. Sabe? Papel certificado, energia limpa. E ali tem auditoria independente uma vez por ano, transparência, entendeu? A gente se reúne ali, eu louvo a Deus quando vejo aqueles homens, sabe, das diversas denominações evangélicas, com aquele propósito, sabe, de lutar pela causa da Bíblia, entendeu? Então isso vem de Deus, é o Espírito Santo que conduz essas pessoas. Então, o meu pensamento é esse. Enquanto a igreja existir, a sociedade bíblica vai existir. Porque quem pode dar conta? Veja só, nós em novembro realizamos um culto de ação de graças pela impressão de 200 milhões de Bíblias. Fomos homenageados pela Câmara dos Vereadores de Barueri, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e pela Câmara dos Deputados em Brasília. Muito bom. Então, o reconhecimento. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu não tinha me dado conta, que o prefeito lá de Barueri disse que, por causa da Sociedade Bíblica do Brasil, o nome da cidade aparece em 88 países. Porque pode haver que fala ali, em peça de Barueri. Então, 200 milhões de Bíblias em 88 idiomas e 122 países. Entendeu? Então, o nome da cidade está em 122 países, né? Então, glória a Deus aí pela Sociedade Bíblica, né? Que fez até o nome da cidade chegar mais longe. 6 milhões de Bíblias por ano, de 6 a 7 milhões de Bíblias por ano. Precisamos dobrar. Estamos atrás de uma sede nova para dobrar essa publicação. E outra coisa, e nem assim vamos dar conta. Não, porque Amém. O povo está faminto pela palavra. Por isso que eu digo, as outras editoras que publicam Bíblia, tá bom. A gente não vê isso como concorrente, a gente louva a Deus, porque mesmo assim a gente não dá conta, né? É verdade. Pastor, caminhando para o encerramento e para o ponto principal da nossa entrevista. Declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Um documento produzido, editado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje, Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Brasil. Este documento foi lançado em 2017 pela CGDB, na gestão já do pastor Wellington Júnior. Pastor, o que é a declaração de fé? Qual a importância deste documento? O que ele representa para a Assembleia de Deus no Brasil? A declaração de fé são as crenças e práticas da igreja, organizada
produzida no sistema organizado, sistemático. É isso. Então, veja, a declaração de fé é uma confissão de fé. Aí você pergunta, o que é uma confissão de fé? Então, vamos voltar um pouco. Muitos chamam de credo. Sabe? Confissão de fé, às vezes, pode ser usado como um termo alternativo, um credo. O credo é aquele cremos que temos no Mensageiro da Paz. Tá, muito bem. O credo, na verdade, o que são os credos? Eu coloquei na introdução da declaração de fé. Os credos são, abre aspas, interpretações precisas e autorizadas das Escrituras, fecha aspas. Tá? Então, os credos, veja só, são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Essa é a definição do credo. E a confissão de fé, o que é? Seria um credo mais elaborado, entendeu? E a confissão de fé é mais restrito a uma denominação ou a um país, ok? Porque o credo, os credos gerais, o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo de Calcedônia, o credo de Atanásio. Então, esses credos, como eles são curtos e falam da essência da doutrina cristã, então eles servem para todos os ramos do cristianismo, sabe? Católico, protestante, ortodoxo, assim por diante. Agora, a confissão de fé, não, a confissão de fé ela é mais elaborada, é mais expandida e é restrita a uma denominação. Então, a declaração de fé é uma declaração, é uma confissão de fé. Então, a confissão de fé das Assembleias de Deus, ela representa o ensino da dominação, não é o pensamento de um teólogo, de um estudioso, de um biblista, não. É uma coisa, não é que alguém sentou e disse, olha, a Assembleia de Deus vai crer nisso, assim, assim, não. É resultado de experiência do dia a dia, desde que os nossos missionários chegaram ao Brasil, aquilo que eles ensinaram. E agora a comissão organizou, estruturou isso. E disponibilizou nesse formato. Isso, então... Pastor, nós costumamos dizer assim, Assembleia de Deus no Brasil. Assembleia de Deus no Brasil. Mas lá no Rio usa brinco. Lá no Nordeste não pode usar brinco. Lá em Minas usa barba. Em São Paulo não pode usar barba. Lá na Bahia consagra mulher. Em São Paulo não consagra mulher. Quando a gente diz, então, que a Assembleia de Deus é uma só, é aqui que ela se torna uma, é isso? É uma doutrina. Na doutrina. Na doutrina. Então, a unidade doutrinária da Assembleia de Deus ela foi preservada, foi mantida graças à escola dominical. Porque aquilo que se ensina no domingo de manhã aqui no Belém é a mesma coisa que ensina lá em Jundiaí, que ensina em Porto Alegre, que ensina em Salvador, que ensina em Recife, que ensina em Macapá, que ensina em Natal. Em todo o país. Isso vem desde os pais, nossos pais. Então, isso contribuiu para a unidade doutrinária. Agora, usos e costumes, isso aí não são doutrinas. Os usos são locais, são temporários, eles podem mudar. A doutrina não muda. E o que une e torna a Assembleia de Deus de todo o país uma só é a doutrina. É a doutrina. É a doutrina. Tá? Então, o que nós temos na declaração de fé são o resumo daquilo que nós cremos e praticamos, que nossos pais trouxeram, que a igreja vem ensinando. Entendeu? Então, a comissão que tratou desse assunto simplesmente estruturou e organizou aquilo, não trouxe nenhuma inovação, nenhuma invenção. Podemos dizer que a comissão foi responsável por catalogar as nossas confissões aqui. Sim, porque a comissão, primeiro, examinou as confissões de fé da antiguidade, sabe, desde a Reforma, de Zwinglio, a confissão de Augsburgo, de Lutero, o catecismo de Heidelberg e outros. Então, todos eles examinaram, analisando não só a estrutura, mas também o conteúdo. Cada um com esse compromisso de ver o que eles têm e nós não temos, o que nós temos e eles não têm, para a gente criar a nossa chamavam de credo na época, o nosso credo. Depois foi, não, nós temos que colocar o nome correto. Quando se fala de credo, é uma referência aos credos
ecumênicos, credos gerais, credos apóstolos, credos niceno e assim por diante. Então, confissão de fé. Pode confundir também, porque tem a confissão de Augsburgo, tem a confissão de Westminster e outras confissões. Então, vamos adotar o nome. Então, a comissão achou por bem chamar o nome de Declaração de Fé. Então, a Declaração de Fé é a confissão de fé da Assembleia de Deus no Brasil. E também de outros países, porque na África muitos usam a nossa Declaração de Fé. Muito bom. Okay? Pastor, agora em 2025, por ocasião da 47ª AGO da CGDB, aconteceu agora de 18 a 21 de abril, a comissão, através do presidente da CGDB, essa foi a edição de 2017, certo. A primeira edição, o que foi concluído, o que foi produzido pela comissão. Agora, em 2025, se lançou uma versão revisada. Por que tem que ser revisado? Por quê? O que mudou nessa segunda edição? Deixa eu explicar. Doutrinariamente não mudou nada, tá? A capa, você vê que a única diferença na capa está só na moldura, pode observar. Está só na moldura, sabe? A moldura mais trabalhada é a primeira edição e a moldura mais simples é a que foi lançada agora. Muito bem. Havia necessidade, porque todo documento dessa natureza precisa de uma revisão depois de 5 anos. Por que tem que se ter essa revisão, pastor? Porque não é uma obra comum, normal de um autor. É um documento de autoridade para aquela denominação. E como nós somos humanos, então nenhuma obra sai perfeita. Por isso precisa, só a Bíblia que é perfeita. Entendeu? Então, é um documento que norteia a vida da igreja, que interpreta a Bíblia para a igreja. É o documento do dia a dia da igreja. E aí o índice de erro tem que ser o mínimo possível. Então, esse que nós fizemos, a gente viu que havia assuntos que não era pertinente para esse tipo de documento. Não é que mudou. O que está ali na edição anterior se mantém até hoje. Todas aquelas crenças, aquelas doutrinas se mantêm. Agora, o que foi removido dali são coisas que não são pertinentes a um documento como esse. Só foram tirados por estar num lugar que não tem necessidade. Exatamente. Por quê? Um capítulo sobre a lei de Moisés. Não é assunto do dia a dia. Um capítulo sobre os 10 mandamentos. Entendeu? Então, o objetivo... O propósito original, na verdade, não pôde ser realizado. Por quê? A ideia era cada artigo de fé do Cremos ser correspondente a um capítulo da Declaração de Fé. Então, pega aquele tema e a Declaração de Fé desenvolve e amplia, ok? Então, mas o que acontece? Que a comissão estabeleceu um limite de caracteres para cada capítulo. Aí chegamos num ponto que o assunto era vasto e o espaço era pouco. Aí nós ficamos com 4 capítulos sobre a igreja. Ficamos com 4 capítulos sobre a igreja. Aí destoou do Cremos. Então, o que era necessário fazer? Colocar cada artigo de fé do Cremos correspondente a um capítulo do... Então, dos 24 capítulos da Declaração de Fé, aí tivemos que reduzir para 14. Então dessa primeira edição que foi lançada em 2017, que é a primeira, para você entender, esta é a primeira declaração de fé lançada pelas Assembleias de Deus através da CGADB, que foi lançada em 2017. Foi revisada, alguns capítulos foram reduzidos, aliás, não foram reduzidos, né, pastor? Foram... Não, o que acontece? Alguns capítulos foram... subtraídos. Não, deslocados. Por exemplo, nós tínhamos um capítulo sobre a Trindade. Certo. Aí tem outro capítulo sobre Deus. Escuta, mas a Trindade não é a doutrina de Deus? Então, por que um capítulo separado? Então, a doutrina da Trindade foi inserida no capítulo de Deus, sobre Deus. Entendeu? Ótimo. Então, apenas como um exemplo. Então, isso aconteceu também com outros capítulos, temas, e outros também capítulos que não precisou colocar ele inteiro. Por exemplo, capítulo 24, sobre a família. Então, foi o que pegou ali. A questão do casamento heterossexual, homem e mulher. Então, esse assunto
foi deslocado para o capítulo sobre a criação. É uma reorganização do documento. Uma reorganização do documento. Exatamente, é isso. Então é necessária essa revisão de 7 em 7 anos para que seja reorganizado documentos Exatamente. E melhor adaptado. E o cremo, faltou. O cremo não tínhamos, por exemplo, não falava sobre a ceia do Senhor. Falava sobre o batismo. São 2 ordenanças. Então o cremo fala do batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não tinha nada sobre a ceia do Senhor. Temos que colocar sobre a Santa Ceia, entendeu? Deus, temos sobre Deus, mas não temos sobre Deus como Criador do céu e da terra e do ser humano, do homem, entendeu? Então, o cremo foi também adaptado, foi reformulado. Então, nós temos 14 artigos de fé no cremos e cada artigo de fé corresponde a um capítulo da declaração. Então, a declaração de fé são 14 capítulos. Outra coisa interessante, você pode abrir e mostrar, isso aqui facilita muito as notas, porque na primeira edição as notas vêm no final de cada capítulo. Então você está lendo o texto, aí tem uma nota ali, um número, se você quer conferir aquele... Tem que ir lá no final do capítulo para localizar. Agora não está na mesma página. Então podemos dizer que a editoração ficou melhor, né? Ficou melhor. O tamanho da letra também. Sim. Ó, tá? E a redação também foi revisada, ficou mais fácil de entender, uma linguagem que flui, você lê, não dá vontade de parar, entendeu? De tão gostoso. Da mesma forma que a Bíblia é lançada em outras linguagens, mais atualizadas com a geração, a declaração também foi atualizada nesse quesito também. Sim, o caso da NA. A NA é na linguagem do nosso tempo, entendeu? A corrigida. Corrigida é fidedigna, sim, e como é? E ela é evidência formal. Mas só que o nosso povo, a nossa geração, o nosso tempo, que tem dificuldade em saber o que significa 2 estádios, um homem, 3 côvados, sabe? Caminho de um sábado. Tá? Não é a linguagem do nosso tempo. Podemos colocar isso na linguagem. Então, a NA se preocupa com isso, com a sonoridade e também com a linguagem do nosso tempo. Mas a Sociedade Bíblica do Brasil trabalha com a corrigida e trabalha com a atualizada e com a NA. Ok? Então, o importante é a linguagem para que as pessoas possam... assimilar de melhor forma, né? Melhor. Então, fizemos isso na declaração de fé. Revisada. Se você comparar o mesmo capítulo, você vai ver que está falando a mesma coisa, mas com uma linguagem mais atualizada. Acessível, exatamente. Pastor, para concluir, para fechar, está muito bom, estamos batendo aí quase 1 hora e 25 minutos de programa. O pastor Wellington Júnior recebeu a missão de conduzir a CGDB em 2017. Quando assumiu, ele decidiu que a Convenção Geral abraçaria não só o pastor, mas a esposa, os filhos, toda a família pastoral da Assembleia de Deus. E um dos projetos deles foi essa declaração de fé infantil para alcançar as crianças. E hoje se tornou uma realidade, foi lançado agora. Pastor, apresenta aí pra gente esse projeto lindo. Eu vou falar um negócio aqui, só para nós, tá? E os adultos vão gostar também, viu? Eu li, fiquei encantado, sabe? Porque os adultos gostam também de história, de literatura infantil, né? Ilustrada, né? Ilustrada ainda mais, entendeu? Então, isso aqui foi um trabalho, o pastor Elias Torralbo, que coordenou o projeto esse trabalho, infantil, né? E ele pediu apoio nosso também. Então, fiquei muito, muito feliz, porque nós temos em Jundiaí um curso de teologia infantil. É mesmo? Dura 2 anos. Tá? Tivemos a formatura agora, em dezembro. A primeira turma de teologia infantil. Tem o currículo, a grade curricular de um curso teológico, só que com literatura, material infantil. Isso aqui vai ser uma mão na roda, porque a importância disso aqui, que a criança nunca mais na vida vai se esquecer disso. Nunca, nunca mais. E é um trabalho, realmente, eu louvo a Deus pela vida do pastor Wellington Júnior, por essa iniciativa e pelo apoio dos pastores das convenções estaduais, entendeu? Então isso aqui foi realmente, isso aqui ficou na história, isso aqui veio para ficar, entendeu? Pastor, olha para aquela câmera ali e dá esse recadinho de novo. Que entrou para a história e veio para ficar. Olhando ali, ó. Esse documento veio para ficar. É um dia histórico, pela primeira vez na história das Assembleias de Deus, com mais de 100 anos de história, publica as nossas crenças e práticas acessíveis às crianças. Elas vão crescer assembleianas, conhecendo os nossos princípios, as nossas crenças e práticas.
Então, quero parabenizar o pastor Wellington Júnior por essa iniciativa e a equipe que elaborou esse documento, a CPAD, o irmão Ronaldo com a sua equipe, o pastor Elias Torrabo com a sua equipe, e aqui está um documento. Todas as famílias devem adquirir para ler em casa com as crianças, né? Não é dar para as crianças, é você ler com as crianças, elas vão assimilar e vão aprender as crenças e práticas da Assembleia de Deus. Muito bem, é a CGADB, Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Brasil, preocupada com a formação doutrinária, teológica da criança. Para que seu filho seja um assembleiano raiz, compre, leia com ele, mostre para ele a declaração de fé infantil, que é um lançamento da CGADB com a CPAD, apresentado aos pastores e à Igreja Brasileira, agora no mês de abril, na Convenção Geral que foi realizada aqui em São Paulo. Muito bom. Então tá aqui, ó. Declaração de fé 2017, Declaração de fé revisada e relançada em 2025 e a Declaração de fé para crianças. Tudo que tem aqui, tudo que nós já lemos, já absorvemos, já conhecemos, você tem agora numa versão ilustrada, como ensinar aos seus filhos. Então você que é assembleiano, que quer que seu filho seja um assembleiano, compre para ele, mostre para ele, apresente para ele a Declaração de Fé Infantil. Um documento que ficou muito bonito, né, pastor? Muito Além bonito, de importante, muito bonito. é muito lindo. Eu quero reiterar ainda um ponto da nossa declaração de fé, é o seguinte: não é mudança doutrinária. A doutrina é a mesma, sabe? Foi reestruturado o texto. Sim. Tá? Não houve nenhuma mudança. Então, Foi readequado, reorganizado, isso, né? tudo aquilo que está na primeira edição continua sendo crenças e práticas da Assembleia de Deus. Sim. Aí é que não há necessidade de manter tudo no novo texto. O novo texto fez a seleção para pegar os pontos essenciais da fé cristã. E reorganizou de forma editorial o Exatamente. documento novamente, não é É isso? isso aí. Muito bem. Pastor, foi muito bom. Eu quero agradecer em nome do pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, do presidente da Convenção Geral, pastor José Wellington Costa Júnior, a participação do senhor aqui hoje no episódio de número 16 do Confradesp em Revista. Foi uma forma de conhecermos melhor quem é Ezequias Soares, de trazermos pontos tão importantes aí para a estrutura assembleiana, para os pastores, os obreiros, os irmãos que estão nos acompanhando. O senhor tem aí um minuto para fazer as suas considerações finais, um resuminho aí do que foi para o senhor também a participação aqui no Confradesp em Revista. Eu agradeço pastor José Wellington Bezerra da Costa, que sempre me apoiou. Eu tenho o pastor José Wellington como um pai, sabe? Eu me lembro que no sepultamento, no velório da irmã Wanda, eu me aproximei, tinha um pessoal de segurança ali em volta, e quando eu entrei, queria passar corda ali, né, para ver a irmã Wanda ali no caixão, eles não deixaram, e o pastor José Wellington viu de longe, deu sinal para ele, e me autorizou passar, entendeu? Eu achei que isso foi um gesto de pai para filho, entendeu? Então eu tenho pastor José, a família com minha família, pastor Wellington Júnior, José Wellington Júnior, a irmã Lídia, os seus filhos. Então eu sinto-me honrado por esse convite, sinto-me honrado em poder conversar com os irmãos, quantas pessoas estão nos assistindo, nos vendo, que esse documento da Assembleia de Deus seja lido, leia na igreja, use para o curso preparatório para o batismo. Seria interessante cada candidato ao batismo ganhar um exemplar de presente e já selecionar pelo menos, são 13 capítulos, 14 capítulos, 14 aulas com resumo, cada aula resumindo num capítulo. Aí está a sugestão para os pastores e líderes de evangelismo, de discipulados, para ensinar o povo aquilo que nós queremos e praticamos, porque nós temos irmãos na igreja há muitos anos que aí se perguntar para ele alguns pontos da nossa fé, eles não sabem. Então, é importante que eles saibam. É a questão do documento que veio uma boa hora. Quero parabenizar o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que teve essa ideia, a iniciativa de criar uma confissão de fé para a Assembleia de Deus, e o pastor Wellington Júnior, que está dando sequência a esse trabalho. Aperfeiçoando, né, Exatamente. esse material. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para a irmã Ruth, para o Felipe, para a Daniele. A família do senhor é muito querida. Isso que o senhor fala do pastor José Wellington, do pastor Wellington Júnior, da irmã Lídia, a gente percebe esse relacionamento deles com o senhor também, com a sua família. E eu quero destacar alguma coisa aqui que me marcou muito essa edição.
como o senhor se emociona ao falar do seu pastor, pastor Eliseu, do seu pastor, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, irmã Lídia, irmã Wanda, a falar da Assembleia de Deus no Brasil. Os olhos do senhor encheram de lágrimas por mais de uma vez, fizeram com que o meu enchesse também. Então, isso faz com que a gente admire mais o senhor ainda por essa sensibilidade, um homem de 69 anos, pastor há 30 anos na mesma igreja, e tão sensível, tão emotivo, que ama tanto o que faz a sua igreja. Então, eu levo isso como lição hoje dessa edição, amém, esse comportamento do senhor, tá bom? Amém. Deus continue abençoando o senhor, dando amém, muita saúde, porque a Assembleia de Deus no Brasil, o pastor Wellington Júnior, o pastor José Wellington, precisam do senhor, precisam de pessoas como o senhor. Amém. Nós precisamos também deles, do apoio dele para continuar o trabalho. Nada poderíamos fazer sem o apoio dele, sem a bênção dele. É verdade. Você vê num programa como este o que significa, o que representa a importância dos nossos pastores para a nossa denominação, para a nossa igreja no Brasil. Você participou do Confradesp em revista número 16 e eu conversei com o pastor Ezequias Soares, presidente da Assembleia de Deus de Jundiaí, presidente da Comissão de Apologética da CGDB e presidente da comissão responsável pela elaboração da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Se Jesus não voltar, terça-feira que vem, 9 da manhã, tem mais um Confradesp em revista inédito. Pastor, ora por nós, encerrando este programa, abençoando os nossos pastores e a nossa convenção. Altíssimo Deus, eterno Pai, no nome santo de teu Filho Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Te agradeço, Senhor, primeiramente pelo perdão de nossos pecados, pelo batismo no Espírito Santo, pelo nosso ministério. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui comunicando a Tua palavra, falando o que Tens feito na nossa vida. Sim, meu Deus, pela Tua infinita graça e bondade. Te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estão nos ouvindo, que essa palestra, que essa entrevista possa contribuir na edificação espiritual de cada um dos ouvintes, dos que estão nos acompanhando. Sim, meu Deus, te pedimos a tua bênção sobre os pastores que estão sobre nós. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o nosso pastor aqui no Belém, e também em Jundiaí. O pastor Wellington Júnior, que é o vice-presidente aqui, mas é o presidente da nossa convenção. A sua família, os seus companheiros, o seu ministério, todos aqueles que estão à sua volta, Senhor. Faze, Senhor, prosperar os seus caminhos, que esta obra possa continuar, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui usando esse microfone para comunicar a tua palavra. Abençoa o pastor Tiago Bertolino, que tem realizado um trabalho importante na mídia, na divulgação da tua obra, que o teu Espírito Santo continue a guiar o teu filho neste trabalho e toda a equipe aqui desse estúdio. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Até o próximo, se Deus quiser. Nossa gratidão ao nosso pastor, nosso líder, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, diretoria da convenção, da igreja, a gestão, que nos dá esse privilégio de poder estar aqui falando com você no Confradesp em revista. Até mais.